Opa! Salve, 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 meu amigo e minha amiga. Seja muito bem-vindo à aula número 2 do nosso módulo básico de língua portuguesa. O nosso módulo básico de português. Português básico, básico do básico, básico. E hoje é a aula mais pedida de todos os tempos. A aula mais pedida do universo. Nossa, a galera pede essa aula. E ó, eu vou ensinar de um jeitinho simples, 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 algo que vai poder mudar a sua vida. Então, nós vamos falar hoje sobre pontuação. Eita, nós, coisa boa, hein? Nós vamos falar sobre pontuação, especialmente falaremos sobre vírgulas, tá? Eu vou dar umas dicas de outras coisinhas, mas o foco principal ali no nosso segundo momento da aula é treinar principalmente os casos de vírgula. Eu vou falar um pouco das outras pontuações, tá? De 3, na verdade, específicas, mas não para ficar ensinando a usar, porque vocês vão ver que é muito tranquilo. E isso não aparece muito em exercícios da nossa prova de certificação do ensino médio, tá? Então o que me interessa mais é ensinar aquilo que aparece na prova para você. Não adianta a gente ficar focando em coisas que não caem, tudo bem? Então nosso foco é falar de pontuação hoje, especialmente o nosso foco é vírgula. Combinado? Beleza? Bom, então antes de ir para o nosso foco principal, que são as vírgulas, vamos falar de tipos de frase, tá? Para a gente entender pontuação, a gente tem que entender tipos de frase. E agora eu vou falar de ponto final, de exclamação, interrogação, de um modo bem geral. Quando eu falo em ponto de exclamação, eu estou falando do quê? Exclamar significa trazer uma entonação diferente, uma entonação mais aberta, uma entonação com mais emoção. Exclamação, emoção. Se eu falo assim, fogo, eu estou falando só a palavra fogo. Fogo. Agora se eu falo, fogo! Ou tinha até um meme do Faustão, tá pegando fogo, bicho! Né? Ele não fala só, tá pegando fogo, bicho. Bicho. Roberto Carlos, ponto final. Não é só isso. Fala, tá pegando fogo, bicho! Cara, ele tá exclamando. É diferente, tá pegando fogo. Deu pra entender? Então, quando eu trouxer uma emoção, eu vou usar a exclamação. Nossa, que lindo! Perfeito isso! Show de bola, hein? Mas que aula top! Tem uma exclamação. Agora você fala assim, nossa, parabéns, a aula foi muito boa. Olha o jeito que eu estou falando, olha a minha entonação. Já não é exclamação mais. Por mais que eu tenha um sentimento, esse sentimento não está transparecendo na minha entonação, na minha fala. Então, quando eu pego um texto escrito, eu tenho que imaginar como esse texto seria dito. Se ele está com um ponto final apenas, é assim, ó, nossa, parabéns, a aula estava excelente. Se está um ponto final apenas, a entonação que você tem que perceber é essa. Nossa, a aula estava excelente. Agora eu falo, nossa, a aula estava excelente. Olha a diferença. Tiagão do céu, a aula foi muito boa. Olha a entonação com um sentimento maior ali. Então, aí eu vou usar a exclamação. Combinado? Beleza? O ponto de interrogação vai trazer a ideia do quê? Uma ideia de pergunta. Fácil demais. Interrogação é fazer uma pergunta, questionar algo. Ok? Bem tranquilo isso. E o ponto final? O ponto final, porque quando eu falo ponto de exclamação, faz uma frase exclamativa, né? Ponto de interrogação faz uma pergunta. É o ponto final. O ponto final é uma declaração. É quando eu declaro algo, vamos dizer assim, é o padrãozão. Tá? O ponto final é o padrão. É quando eu declaro, quando eu afirmo algo e acabou. Belezeira? Então a primeira coisa que eu vou colocar aqui no iPad para você são os tipos de frase. Vamos anotar juntos? Vamos lá, ó. Bora! Tipos de frase, então, para você na tela agora. Ó, colocar um títulozinho aí, eu peço que você coloque também no seu caderno. Coloque aí, ó. Tipos de frases. Vamos lá. Ó. Então, frase declarativa. O que é essa frase declarativa? Eu vou usar o ponto final. Combinado? Sem muito segredo. Segundo aspecto. Frase exclamativa. Vou usar o quê? O ponto, esses dois risquinhos aqui só para abreviar, significa que eu estou repetindo a palavra de cima, né? Ponto, o quê? De exclamação. Esse aqui. Ponto final ali. E o último aqui, ó, que eu vou pôr, frase
interrogativa. O que a frase interrogativa faz? Traz um ponto de interrogação, né? Quer fazer uma pergunta. Beleza? Tranquilo? Bem de boa, bem suave aí o ponto de exclamação. Combinado, galera? Tá aparecendo bonitinho aí para vocês na tela agora, lá. Frase declarativa, ponto final, tá? E frase exclamativa, ponto de exclamação. E frase interrogativa, ponto de interrogação. Fechou? Vamos lá. Ó, agora nós vamos para qual parte? Agora eu quero falar com vocês sobre a questão das vírgulas. Então eu mostrei o tipo de frase, agora vamos ver as dicasinhas de vírgula. Você vai aprender de um jeito, cara, que você nunca viu na vida. Presta atenção, ó. Galera, vamos lá então falar das vírgulas. Olha só. Pô, agora você vai aprender de um jeito como você nunca viu igual. Cara, as vírgulazinhas são massas. Eu vou te ensinar com desenho. Com desenho. Ó, o que vai acontecer? Primeira regra que eu vou ensinar para vocês aqui é a seguinte. Deixa eu apagar aqui que ficou esse grossão. É quando eu tiver a palavra ou uma expressão que dá a ideia de tempo e lugar. Então, palavra ou expressão que dá a ideia de tempo ou lugar. Quando eu falo expressão, significa que eu tenho mais de uma palavra junto, tá? A regra é a seguinte. Vai ser assim. Imagina que você está falando, e aqui no final apareceu a ideia de tempo, vou por um Tzinho, ou de lugar. Não tem vírgula nenhuma. Por quê? É a regra. Está no final. Então imagina que eu estou falando, e lá no final eu dou uma ideia de tempo ou lugar. Não tem vírgula nenhuma. Tá? Então vamos pensar no exemplo aqui, ó. Se liga. Se liga, se liga. A violência aumentou no Brasil. O que acontece? Se eu perguntar para você assim, opa, esse no Brasil, ele não está dando ideia de tempo? Não está dando ideia de tempo. Mas ele está dando ideia de lugar? Tá. Ah, então ele está dando ideia de lugar. Ele está no final. Se ele está no final, não precisa colocar vírgula nenhuma. Aprendeu com desenho, ó, vírgula nenhuma. Agora eu vou fazer mais um desenho para você. Se você pegar essa palavra de tempo ou de lugar, tanto faz, e colocar no início da frase, o que vai acontecer? Você vai usar uma vírgula. Então, por exemplo, se eu dissesse assim, ó, no Brasil, que é o mesmo lugar ali que eu coloquei, né? A violência aumentou. Ponto final. Então, no Brasil, está dando ideia de tempo? Não, mas está dando ideia de lugar. Beleza, pode ser tempo ou lugar. Está no começo? Vírgula. Professor, como que seria uma ideia de tempo que você não colocou? Ah, poderia ser, por exemplo, assim, ó. A violência aumentou atualmente. A violência aumentou atualmente. É uma ideia de tempo. Se eu coloco esse atualmente na frente, atualmente, vírgula, a violência aumentou. É a mesma regra. Não importa se é tempo ou se é lugar. E aí tem mais uma regrinha, que é quando você coloca no meio. Então imagina que o texto está rolando aqui e eu coloco esse tempo ou lugar no meio. O que vai acontecer? Se ele está no meio, eu realmente vou trancá-lo na casinha. Uma vírgula antes, uma vírgula depois. Então ficaria assim, ó. A violência no Brasil aumentou. A violência no Brasil aumentou. Então, olha só, o que eu vou fazer? Opa, se aqui está no meiozinho, eu vou colocar duas vírgulas bonitinho. Pronto, tá? É isso, é muito simples. Muito simples. Ah, e se fosse tempo, atualmente? A violência atualmente aumentou. Também seriam duas vírgulas sim. Então, sempre que você tiver essa ideia de tempo ou de lugar, o que vai acontecer? Você vai colocar duas vírgulas. Se for no meio. Se for no início,
uma vírgula. Se for no final, vírgula nenhuma. É a posição tradicional dela. Fechou? Maravilha? Ó, dá uma olhada agora geralzão aqui para mim, ó, bem bonitão. Vem comigo aqui, ó. Galera, é o seguinte, o que você tem que ficar esperto quando a gente estiver falando, então, de pontuação? Use as estratégias que realmente vão aparecer na sua prova. Não adianta você pegar e ficar querendo estudar tudo sobre pontuação. Você só vai aprender pontuação se você treinar aquilo que precisa. A maioria das vírgulas que vão aparecer na sua redação, tá? São essas aqui. Tem algumas outras que eu consigo te ensinar que eu vou falar especificamente do nosso módulo de redação, quando a gente for estudar redação em aulas ao vivo e tudo mais. Mas aqui, cara, só com essa ideia de tempo e lugar você já consegue matar muita coisa que você erraria, agora você não vai errar mais. Então começa a pensar no seu dia a dia. Vou ao shopping amanhã. Opa, amanhã está no final. Agora se você fala, amanhã vou ao shopping. Opa, amanhã dá uma ideia de quando, de tempo. Então está no começo. Vai ser uma vírgula só. Ok? Outra coisa que eu queria falar sobre vírgulas para vocês. Quando você coloca uma explicação. Quando você acrescenta uma explicação, você vai usar vírgulas. Quer ver melhor isso? Vou escrever para você. Então, ó, uma outra regrinha, então, que eu quero colocar para vocês aqui é sobre acrescentar uma explicação. Tudo bem? Quando você acrescenta uma explicação. Então, vou pegar uma frase bem simples. Se eu digo assim, ó, Messi, eu sei que o Messi não é o melhor do mundo aí agora, né? Vai e volta bem uma hora para que seja de novo, mas assim, já foi. Vou usar ele porque é um nome que eu sei mais. Messi jogou mal. Agora não tem a ver com tempo e lugar, tá? Messi jogou mal. Beleza. Só que aí alguém pode pensar assim, tá, quem é o Messi? Aí eu quero acrescentar uma explicação e eu digo, Messi, o melhor jogador do mundo, jogou mal. Pô, não é normal o melhor jogador de futebol jogar mal, né? Então eu acrescentei uma explicação. Messi, o melhor jogador do mundo, jogou mal. Qual foi a ideia que eu acrescentei? O melhor jogador do mundo. Ó, o resto continua igual. O Messi jogou mal. Eu acrescentei isso aqui, não é? Então, pô, tá no meio. Não tem como, não vou ficar acrescentando uma explicação no início. Não tem como acrescentar uma explicação no começo da frase. Por que não tem como? Porque eu não estou acrescentando, né? Então, essa regra de explicação aqui é quando eu acrescento algo. E onde que eu acrescento algo? No meio. Então, vão ser duas vírgulas. Uma antes e uma depois. Tá, professor, mas eu não vou escrever uma frase assim na minha prova de redação. Não, tudo bem, você não vai escrever assim. Mas você vai escrever da seguinte forma. Por exemplo, você vai escrever assim, ó. Messi, você não vai escrever assim, você escreve Messi. Não vai ver, volta. Você vai escrever assim, ó. O Ministério da Educação, o Ministério da Educação deve criar um projeto. Imagina essa oração, essa frasezinha. O Ministério da Educação deve criar um projeto. Tá? Vou até rabiscar aqui, você pode pensar assim, ó. O Ministério da Educação deve criar um projeto. Beleza. Aí o que acontece? Você resolve colocar uma explicação sobre quem é o Ministério da Educação. Você fala assim, ó, o Ministério da Educação, responsável pelo ensino no país, deve criar um projeto. Opa! O Ministério da Educação, aí você acrescentou. Responsável pelo ensino no país. Você acrescentou essa informação. Então isso aqui vai aparecer entre duas vírgulas. É isso. Então se você souber esses casos de vírgula, de tempo, de lugar e de acrescentar uma explicação, cara, sucesso total. Sucesso total. Fechou? Maravilha? Então, ó, para a gente finalizar, vamos conversar aqui. Seguinte, última regra, você não pode bloquear um sujeito. Como assim? Ó, bloquear o sujeito. Bloquear o sujeito é do tipo assim, ó. O governo deve investir em campanhas. Se eu perguntar para você, quem deve investir em campanhas? Governo, não é? Você não pode colocar uma vírgula só. Então grave isso. Não bloqueie o sujeito com uma vírgula só. Anote aí. Não bloqueie o sujeito com uma vírgula só. Então, por exemplo, o Brasil deve superar os seus problemas. Quem deve superar os seus problemas? O Brasil. Você não pode colocar o Brasil, vírgula, deve superar os seus problemas. Tá? Tiago canta muito bem. Obrigado. Você deve estar pensando, será mesmo? Tiago canta muito bem. Quem canta muito bem? Tiago. Eu não posso colocar Tiago, vírgula, canta muito bem. Não posso. A não ser que tenha duas vírgulas. Tiago
O professor de redação canta muito bem. Aí eu coloquei 2 vírgulas, né, para separar uma explicação. 2 vírgulas pode. Eu não posso separar esse sujeitinho ali, tá, do resto da informação dele. Fechou, gente? Maravilha? Então o que você vai fazer agora? Tem exercícios aí para você realizar e treinar esse português básico aí com as aulinhas de pontuação. Fechou? Beijos e abraços, obrigado pelo carinho. Tchau, 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 tchau. Valeu!